dissimular os interesses, legitimar as ideias, né? As ideias que camuflam as diferenças, dizer, né, que nós temos o melhor dos mundos possíveis, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos ideologia. E Paulo Freire vai dizer: tudo isso é expresso através da linguagem. Eu diria, Paulo Freire, acho que não é somente através da linguagem. Pode ser através da linguagem, mas da linguagem, não somente dessa linguagem convencional falada, né, mas através de todas as formas de linguagem. A miséria, a fome, tudo isso é forma de linguagem que mostra como funciona esse processo ideológico, né? Então, qual que é a função da ideologia nessa perspectiva, né? É exatamente levar os homens a pensar e a viver, a sentir e a conceber o mundo de uma determinada maneira, considerando que esse mundo, como ela quer, é o mundo natural. É o mundo natural, ou seja, mostrando que há harmonia na sociedade, onde todos, né, que estão apresentando ali suas ideias, né, o seu discurso, né, partilham de um mesmo objetivo, que é o bem coletivo da sociedade. Ou seja, é um discurso de convencimento, de consentimento, como diz o Althusser. Louis Althusser, um filósofo da década de 60, escreveu Aparelhos Ideológicos do Estado. Como é que funciona a ideologia? Como é que ela chega até nós? Ele diz, através de 5 ou 6 aparelhos: a política, o direito, a moral, a filosofia, a igreja, a escola. Todos esses aparelhos, eles têm interesses, intenções, né? E esses aparelhos que nos trazem, né, os verdadeiros, as questões ideológicas, né, os interesses ideológicos. Muito bem. Então, só para não me alongar muito, é um debate, né, que nos interessa tanto, com certeza nos chama muita atenção, e é fundamental que nós tenhamos, como professores, estudantes, pesquisadores, muita atenção em relação a isso, que a pergunta que me deixa intrigado é: qual é a nossa atuação, qual é a nossa ação em relação aos fenômenos que nós nos defrontamos a cada dia? Aquilo que acontece no mundo, as notícias, os fatos, né? As relações nas quais nós estamos envolvidos. Então veja, primeira característica da ideologia, segundo Marilena Chaui, a abstração. Ou seja, não se refere a algo concreto, sempre a algo abstrato, né? Algo que, por exemplo, a ideia do trabalho, a gente fala assim: nosso trabalho dignifica o homem. Puramente abstrato. Qual o trabalho? O trabalho escravo dignifica o homem? Então, há uma abstração, algo que não é concreto, algo que não é perceptível, né? Na chamamos de ideologia. Segunda grande característica, gostaria de passar rapidamente, para depois podermos ir para o debate, né? É a chamada universalização. Ou seja, a apresentação de algumas ideias, de alguns valores, como se fossem valores de todo mundo. O Brasil quer ética, até os hipócritas, até os lacaios, os bandidos, os ladrões, os corruptos, todos falam de ética como se a ética fosse algo universal. Que ética? Então, a universalização, você tenta transmitir ou passar uma ideia individual, pessoal, de interesse seu ou de um pequeno grupo, como se fosse o interesse de todos. Coca-Cola refresca até pensamento, né? Cuidado, né? Faz algumas coisinhas que não são tão boas, assim, né? Outra questão importante que o professor Carrera, inclusive, citou na fala dele, exatamente a lacuna, os vazios, né? Ou seja, a ideologia nunca diz tudo, ela camufla, ela dissimula, ela mente, né? Ela esconde exatamente aquilo que é essencial. Porque se ela dissesse tudo, ela seria escancarada, né, de forma mais simples,
e aí ela deixaria de ser. Então, a ideia de lacuna. Outra questão importante, a quarta característica, a inversão. A inversão, ou seja, ao explicar a realidade, o que é apresentado como causa, muitas vezes é efeito. É efeito, né? Então, o insucesso, né, na vida é por causa, sei lá, da incompetência. Mas o insucesso não é causa. O insucesso pode ser efeito. Então, essa inversão, isso exatamente para confundir as pessoas. E por fim, a chamada naturalização. Tudo é natural, sempre foi assim, é assim mesmo, né? O fim da história, né? Fukuyama já disse, né? Chegamos no fim da história, é natural que nós tenhamos chegado, né, ao momento onde a democracia, é natural que seja o melhor dos sistemas. O neoliberalismo é naturalmente aquilo que nos dá a maior gama, a possibilidade de liberdade. Tudo é natural. É natural que a gente nasça, que a gente morra. Tudo é natural. Então, para Marx, na minha concepção, nada é natural. Tudo é convencional, tudo é construção, tudo é história. Somos nós que damos destino, damos sentido a nossa existência, a nossa história, né? Nem o capital é natural, o dinheiro, nada é natural, tudo é histórico, né? Tudo, como diz o Heráclito, meu filósofo, né? Tudo passa, né? Nada que é tão forte, nada que é tão natural permanece. Tudo, né? Como diz o Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha do ar. Ou seja, nada é natural. Então, são essas questões, né, prezados estudantes, professores, né, que nos faz pensar, né? Ou seja, como é que nós, professores, nós pensadores, nós pesquisadores, nós estudantes, analisamos o mundo? Como é que nós analisamos as relações de poder, as relações econômicas, as relações simbólicas, né? Nós adaptamos, nós refletimos sobre ela, né? E como é que nós fazemos isso na escola? Nós somos controlados e somos controladores, ou nós somos pensadores, né, sobre as diversas questões? Então não podemos subestimar nada. Como nós não podemos subestimar a ideologia, nós não podemos subestimar a nós mesmos, nem aqueles com os quais nós convivemos. Tudo é relação, tudo é interesse, tudo é poder, né? Tudo é construção, e é nesse mundo que nós estamos inseridos. E para encerrar, só gostaria de dizer, né, que a ideologia normalmente ela está carregada de estereótipos, ela está carregada de idealismo, de autoritarismo, de preconceito, de discriminação, de enquadramento em padrões convencionais. Coisa feia fazer isso. Eu digo, coisa feia fazer aquilo, né? Tudo está enquadrado, está cheio de moralismos. A gente vê isso até nos discursos políticos, né? Moralismos, né? Está cheio de reducionismos, está tudo reduzido a isso, cada um no seu quadrado, né? E nós estamos acuados aí como se fôssemos, como diz o professor Jacó ontem, né? Homens pequenos, seres humanos pequenos, né? E não dizer Nietzsche, né? Como se fossem tatus, né? Domesticados, né? Então a ideologia tem essa ideia de nos domesticar, de fazer de nós puramente objetos e não sujeitos da história. E como é que nós reagimos então? Aquilo que nós chamamos de contra-ideologia. É o papel da teoria. Essa relação teoria e prática, né? Então nós, como pensadores, como seres humanos, somos chamados a pensar. Eu concordo com o professor Carrelli. Todos nós, no Museu de Antônio Gramsci, todos somos filósofos a partir do momento que nós questionamos, nós debatemos, nós refletimos, e de uma forma coletiva, colegiada, né, integrada às grandes questões com as quais nós convivemos a cada dia. É a teoria. Então a filosofia tem esse papel fundamental, não somente de admirar o mundo, mas de teorizar, de refletir sobre o mundo,
Por isso, essa reflexão possibilita a intervenção e, quiçá, a sua transformação. Eu encerro com uma palavra do Saviano, Daniel Saviano, que nós conhecemos, que diz que a educação ela tem duas grandes dimensões. Uma é a dimensão técnica, ou seja, nós transmitimos conhecimentos, nós temos bastante coisa na nossa cabeça, bastante ensinamentos, nós aprendemos, então nós estamos transmitindo, jogando para a questão técnica. Mas o Saviano diz, muito mais do que a dimensão técnica, a educação tem uma dimensão política, ou seja, a dimensão de fazer, de pensar e fazer aqueles com os quais nós nos relacionamos também pensar. É a dimensão política. Ele diz, a dimensão política, a dimensão técnica, desculpe, ela está subsumida pela dimensão política. A dimensão política é fundamental, é essencial, porque é essa que vai possibilitar o escancaramento das ideologias e vai possibilitar a produção de seres humanos autônomos, autênticos, coerentes, intelectuais, emancipados, seres humanos que sejam sujeitos da sua história e dos destinos da humanidade. Ou seja, o mundo está nas nossas mãos, somos nós que vamos direcioná-lo conforme os nossos interesses. E os nossos interesses como professores, como intelectuais, como diz o professor Carré, é realmente de incomodar, é de transgredir a ordem vigente, o estado atual de coisas, como ele disse, o status quo, para criar